Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo... Eu cheguei, Khaled. Ô, tá legal hoje, né, velho? Hoje eu tô assim, surpreso com as duas presenças que estão aqui hoje. Não, um é convidado, o outro veio de O penetra. outro é uma raposa astuta. Eu não sei nem o que tá fazendo aqui, Eu não velho. sei. E chegou dando palpite, 200 toalhas brancas. Esperando camarim. Queria vinho, champanhe e Negroni. Esse cara é um mito, mano. Quem tá aqui? Ó, hoje nós estamos com a presença ilustre do nosso queridíssimo Rafael JK. Muito Seja obrigado. bem-vindo ao Você seu tá bem, ô, podcast. Fofinho? Tô bem, é um prazer estar aqui. Bem-vindo ao seu podcast. Seja bem-vindo. Você tá feliz de estar no seu podcast? Hoje tô acompanhando um cliente, Acompanhando o cliente. É só um cliente agora. um amigo, Ele é mais que um cliente. um parceiro. É um parceiro, é um amigo, é um irmão, é o meu ursinho. É. Ele fala que o TI não é só aquele fio desencapado, não é só a internet que caiu no computador do amiguinho. O TI é muito mais que isso. Com certeza. Eu tô aqui com o ilustre Zeca da Vitafor, nosso cliente, nosso amigo, nosso irmão. Seja bem-vindo. E aí, Zequinha? E aí, pessoal? Segunda vez? Segunda vez, né? Dois, né? Acho que um pouco menos nervoso do que da primeira. Você sabe que o que você participou foi um dos que teve mais repercussão, né? Ah, legal. Orgânico, hein? Orgânico. Orgânico, tá, Jota? Sem falcatrua, Não, sem meu. precisar impulsionar nada, O né? meio do Fred foi um pouco melhor. Ah, por que será, né? Quase R$2.000 de impulsionamento, né? Né, agradecer a galera que assistiu, pedir pra que assistam de novo, né? É, isso aí. Foi legal. Foi Isso aí. legal. Bom E demais. vamos falar do que hoje, gente? Qual é a ideia de vocês? Você tinha feito uma pauta aí, que eu vi que teve reuniões secretas, que eu não participei para gerar uma pauta aí. Tem assuntos modernos. Me falem, do que vocês querem falar agora? Vamos falar de PPT, PPT? mas não é do PowerPoint. PowerPoint? Ah, pra mim é PPT PowerPoint. eu vou- Não. O que é o PPT? Não. Pessoas, processos e tecnologia. Por pessoas, Aí, ó. processo e tecnologia. Você escuta isso todo dia no G4 lá. É que muda um pouquinho lá, porque a tecnologia, ela tá um pouquinho à frente já no circuito de IA, Uhum. né? Mas, e tem outras siglas ali na frente também, mas tem sim, Ó, tem sim. PPT. PPT. Muito bom, vamos seguir esse tema. Isso é o que você domina, né, Zequinha? Fala um pouquinho de você, até pra galera entender onde que você atua. Atuo na Vitafor hoje, indústria de suplemento, como gerente de TI, e falar de PPT, né? Pessoas, processo, tecnologia, é o dia a dia nosso, Uhum. né? A gente costuma sempre conversar entre nós. Esse tripé aí é o que define o negócio, né? Então não adianta você ter tá muito no hype agora a gente falar de IA, mas eu quero automatizar, quero criar automação, para quê? E o meu processo, exato. como está desenhado. E para eu criar meu processo, as pessoas que estão hoje atrás desse processo, elas conhecem o processo, elas entendem os gargalos, elas entendem até o que automatizar. Então não adianta, é melhor tecnologia se eu não tiver um processo desenhado, né? E esse termo, né, inteligência artificial, automação, está muito hypado. Só que, cara, automação é algo que há quanto tempo você já não escuta falar e você já não executa, né, pra poder fazer a coisa acontecer dentro da empresa? Há muitos anos, né? E e ele se confunde muito, né? Tem muita coisa que as pessoas chamam de IA e que, na verdade, é uma É automação. verdade. Então, quando você... É óbvio que agora com o advento de novas ferramentas, os novos agentes, a gente está vivendo isso na área de TI, principalmente no desenvolvimento, né? Que a gente tem testado algumas ferramentas que o Rafis trouxe algumas ferramentas, ultimamente é o Lovable, por exemplo, que tem sido uma grata surpresa, mas que eu, como um gestor da área, eu não confio 100% no desenvolvimento do Lovable, Lógico. para gerar uma aplicação e já colocar ela no mercado. Tem questões de segurança, questões de privacidade de dados, tudo isso que ainda o feeling do ser humano ainda é importante, né? Com certeza. Então eu acho que para produtividade, para você, igual a gente está fazendo bastante, ter uma ideia. Eu crio através da IA um protótipo. E depois eu começo a refinar, pego o meu time de desenvolvimento, meu time Começa de a trabalhar infra, em cima. e começo a trabalhar em cima, eu ganho muito tempo do que antes eu levava planejando, pensando a ideia. A grande vantagem de você estar ali em linguagem natural, né? O Rafis fala muito isso, que a maior dificuldade dele, que sempre foi um cara que
que conhece processo, mas não conhecia código. Exatamente. Então, você poder escrever isso em linguagem natural, isso voltar para você como um protótipo, pô, acelera e você ganha, encurta muito o caminho Exatamente. do desenvolvimento, seja de um produto, Exato. seja... A gente tá fazendo muito isso hoje, né, Jota? Nossa. Tá salvando a vida, né? Porque a gente sempre teve muitas ideias. Você sabe disso. Não, e a gente sabia a arquitetura do software. Assim, Exatamente. A gente tem uma noção boa de arquitetura de software. Exato. E aí, pô, sempre foi um problema, porque você tem o dev ali e, putz, a gente tem que saber passar isso pra ele também. Então, o Lovable não é muito diferente, né? Você tem que saber passar. E várias coisas que a gente precisava desenvolver e, putz, ia levar um baita tempo. Mini ferramentas, até eu tava falando com o time de tecnologia nosso hoje. Eu falei, gente, isso aqui não vai substituir os sistemas hoje que a gente tá fazendo, né? Mas, por exemplo, você precisa fazer um faturadorzinho, você precisa fazer uma aplicaçãozinha para resolver um problema seu. Pop-up. Exato. É uma demanda nossa. Para resolver um problema seu do dia a dia aí, cara, vai resolver, né? Vai resolver em minutos. E linguagem natural, isso que você tá falando. E eu acho que vai crescer muito. Eles estão com uma parceria, o Lovable tá com uma parceria incrível com a OpenAI de muito estudo. Eles estão dando, olha que interessante, eles estão dando para estudante free, né? Então, se você prova lá que é um estudante numa universidade e tal, não sei o que, é free. Porque, para quem não sabe também, acho que vai fazer uma aplicação lá de graça. Uma aplicaçãozinha lá, você vai gastar uns 3, 4 mil reais de token lá, que na verdade são os créditos. Gasta uns créditos. Então tem gente que, vou fazer um sistema inteiro lá, cara, você vai gastar uma grana, entendeu? Vai. Onde eles ganham dinheiro é aí. Então, realmente. Mas tem um ponto que eu acho que é muito válido, vocês estavam falando nesse lance de automação, que acho que é uma pergunta boa pro Zeca. A gente tem tido muito pedido dos clientes, né? Vamos usar IA para automatizar aqui minha área financeira. Vamos usar IA para automatizar a área comercial. Aí, cara, é impressionante. Mas a gente chega e fala assim, não, tá bom, mas qual que é o processo hoje pra gente saber o que vai otimizar? Eu não tenho processo. Exato. Nenhum. E aí, como é que faz? Não faz. Não, sim. Mas o que você aconselharia aí? Por onde começa? A grande questão, e que a gente já falou disso algumas vezes, a gente no nosso dia a dia conversa bastante, você primeiro precisa desenhar o fluxo, o seu processo, e eu sempre brinco, desenha no papel de pão, testa, valida. Aí depois você pensa na tecnologia para fazer controle, para automação, para inteligência artificial. Uma coisa que eu vejo as empresas hoje, está todo mundo pedindo, quero IA. Mas como, para quê? Para quê e como que está o dado? O seu dado está organizado? Porque você tem um monte de dados, eles não estarem normatizados, cada um numa base, num formato diferente. Isso é um conjunto de dados que não é informação. Então, o primeiro trabalho é você organizar seu processo, e aí você precisa de pessoas que entendam o processo, então a experiência do time, da liderança ali dessa área, seja um comercial, um financeiro, ou na própria TI, você organizar seu processo, depois, o que seus dados, o que o seu processo gera de dados, e aí trabalhar a informação. Porque eu falo hoje, as pessoas estão falando de IA, mas para mim a IA, ela tem que servir ao dado, e não ao contrário. Né? Não é ter por ter, né? Não é ter por ter. Não é, vamos pôr a IA e depois a gente vê o que faz. Alguns projetos de IA nós declinamos. Nós testamos, inclusive no nosso e-commerce, que a gente olhou e ia falar assim, ia deixar a experiência do consumidor ruim, ia ficar lento, ia dificultar no checkout. Para quê? Só para seguir uma moda? Né? Só para seguir uma moda. Né? Então, você olhar para o seu processo, você entender todas as entradas, os fluxos e a saída do seu dado, isso é importante. E com isso mapeado, aí você vai colocar as ferramentas adequadas, inclusive IA, se for necessário. Então, pelo que você está falando aqui, ok, então eu quero colocar IA, e às vezes não vai ser IA, vai ser só automação mesmo, né? Automação. Muita gente está confundindo isso, como o Rafa comentou agora. Beleza, aí eu cheguei, eu quero otimizar meus processos aqui. Primeira coisa, então, é ter o processo desenhado, nem que seja no papel de pão, que você falou, né? Beleza, desenhei no papel de pão. Aí tem uma dica muito legal, que o Elon Musk falou isso, cara, 2 anos atrás, quando ele ainda estava lá com o OpenAI e tal, ele falava mais isso. Aí ele falou, cara, você pega esse seu processo aí que você tem desenhado, joga lá no GPT e fala para ele, cara, quais são os insights que você tem para otimizar esse processo?
cara, ele vai te dar algumas sugestões incríveis, né, para você otimizar mais esse processo e ficar otimizando e limpando ele. Ele chama de clean, né, fazer uma limpeza nesse processo para deixar ele mais limpo. Beleza. Então vamos colocar, fiz um papel de pão, peguei o processo, rodei um GPT ali, consegui otimizar ele. E agora? O que eu faço? Bom, volta para o ciclo lá das escolas de administração, né? O PDCA. Isso. Né? Então, primeiro eu vou planejar, Boa. depois eu vou... eu planejei, eu desenhei, eu vou executar ele, eu vou checar e vou sempre estar melhorando. Você usar um GPT para melhorar ele, beleza. Mas eu costumo brincar que o tubo de ensaio tudo é bonitinho, né? Uhum. A vida real é diferente. Totalmente. Então, você pode até... Desenhou seu processo, testa. Uhum. Testou, operou, bom, legal. Agora eu consigo implantar a solução que for aqui. O que eu posso ter de ganho agora? Porque, por exemplo, a gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, nós vimos uma operação de logística que os caras fizeram 1.600 pedidos numa manhã com 6 pessoas. Surreal. Surreal. A gente achou assim, surreal. E como? PPT. 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 Pessoas treinadas, um processo bem definido e tecnologia embarcada. aplicada no processo. Né? Mas é tecnologia no processo. Porque não adiantava nada. Se eu pegar um sistema e dar na mão do cara lá, vai ficar todo mundo ruim, batendo cabeça e não ia fazer. Ia ter 20, 30 caras e não iam fazer isso. Ô, Zeca, me fala uma coisa. A imagem que todo mundo ainda tem, a grande maioria das empresas tem do TI, é aquele cara que realmente vai cuidar dos computadores, vai cuidar da infra, né? Quando que você percebe que foi essa virada de chave de trazer um negócio, né? Uma tática como o PPT, né? Onde você começou a enxergar pessoas, processos e tecnologia à frente, né? Quando que você enxergou isso? Como que criou isso para você? Como foi essa evolução? A minha carreira eu comecei como desenvolvedor de COBOL, depois Clipper. Nossa, COBOL. Né? Então, bem old school mesmo, né? Uhum. E eu era um famoso escovador de bit, né? Então, eu só falava tecnicamente e só enxergava código. Isso foi em 2000. Eu trabalhava numa indústria de fibra ótica, de cabos, né? E eles fecharam uma parceria com a FGV, ia ter alguns cursos e me convidaram para participar de um curso que era Sistemas de Informações Gerenciais, integrando o que era integrar as informações à estratégia de negócio. Achei interessante, fui fazer o curso sem nenhuma expectativa assim, de mudança de vida, eu só achei legal o tema. E ali foi onde mudou a chave de enxergar que, poxa, tendo a tecnologia atrelada ao processo, com pessoas treinadas, eu vou poder ajudar o negócio. E dali a minha carreira mudou. Em 6 anos eu já tinha assumido uma coordenação e logo depois eu assumi como gerente de TI, estou aí nessa batalha aí há alguns anos. Às vezes eu brinco que eu gostaria de voltar a ser só um desenvolvedor, só cuidar de linguagem, porque quando você passa a cuidar de pessoas, é difícil. Acho que foi um dos momentos mais tensos assim, da minha carreira, porque você tem que cuidar de expectativa, sonho, você nunca vai agradar todo mundo, nunca, isso é uma utopia, você achar que você todo mundo vai te amar, né? Que você é o chefe perfeito, e se você for o chefe legal e perfeito, tem alguma coisa errada. Total. Né? Então é difícil alinhar tudo isso. Aí, por outro lado, tem o negócio, que está sempre demandando, né, crescimento. Pô, a gente está num mercado hoje, a Vitafor é uma avalanche, ela cresce muito e exige muito. Então, se a TI não estiver olhando pro negócio, a gente vai estar muito desconectado e o que a gente estiver fazendo ali, a gente não vai estar entregando nada, né? E é legal deixar claro que é muito amplo, né? Porque você tem na TI a vertente, sei lá, fiscal, você tem a vertente de logística, você tem a vertente interna na manutenção da rede. É a empresa inteira, né, cara? É o coração. Hoje, um tema que está muito em alta, que é a cibersegurança. Cibersegurança. Que até hoje estava vindo para cá, eu recebi uma matéria da CISO Advisor, que a Fortinet fez um estudo que o Brasil sofreu até agora, em 2025,
314 bilhões de ataques Nossa. cibernéticos esse ano. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E até a gente está num processo de... Sempre, a parte de segurança É um ganho, né? eu brinco que é enxugar gelo, né? Uhum. Você não para nunca. Porque é uma frase velha, que a gente já está falando isso na parte de segurança, não é mais se você for invadido, se aconteceu, quando, né? é quando. E aí você tem que estar preparado para o quando. E o quanto as nossas empresas estão preparadas. Né? Em termos de backup, em termos de política, em termos de cultura. E aí a gente volta. Não adianta investir um caminhão de dinheiro de tecnologia em cyber e você não ter uma cultura, um processo com as pessoas, que aí a gente volta no golpe que aconteceu no banco, que pegaram a credencial de acesso de um usuário e usaram essa credencial para o golpe de R$1 bilhão. Caramba. Vazamento. Um vazamento. Obviamente que aí a gente está falando só da ponta do iceberg, Lógico, né? Porque tem facilitadores, tem muita tem um coisa monte de por coisa. baixo, até pelo valor envolvido. Uhum. Mas, se a gente olhar no dia a dia, um exemplo bobo, tá muito em alta essas IAs que gravam reuniões. Todo mundo usa... Eu tenho umas 3 que eu não entro, né? Toda reunião que você entra 40 Khaled antes de você, né? Aí você tira todos, não sei por quê. Com certeza. Para onde está indo esses dados? É. Né? Então, ali nessa reunião, você está falando, às vezes, por exemplo, nós estamos discutindo, fala da fórmula de um produto. E é isso, aí está sendo gravado e está sendo publicado aonde? Que é uma parada que a gente não se pergunta, Não né? se pergunta. Só que era a facilidade da ata ali depois. Para mim, entregou Mas a agora ata. os caras lançaram um anti-espião. O anti-espião, se Vocês mostrou. viram? Sim. É um dispositivo gringo que você coloca na tua mesa, é pra reunião presencial. Aí você aperta um botão, qualquer pessoa que tentar gravar só vai sair chiado. Só. Aquele cloud lá, por exemplo, não pegaria. Não pega. Caramba, cara. Sensacional. E vai custar tipo $150. Então, com Você certeza... vai comprar um anti-espião? Não, que não tem problema. Mas CEO, por exemplo... Não, porque eu não falo besteira. Não fala besteira. Não, mas por Ele é exemplo, um se eu sou cara- um CEO e eu vou, ter uma conversa e tal, eu acho que é Mais super válido. sensível, né? É, assim, lógico. Tipo, abrir algum número mais sensível, etc e tal, acho que é super válido mesmo. E tem uma parada do consentimento também, né? Porque acontece, antes ainda essas IAs que entram no call, pelo menos você sabe que tem alguém gravando. O cloud não. Mas o Cloud Cloud, não, por exemplo, não. Você vai por trás ali, grava, você Acabou. não. Antigamente tinha o cartãozinho, você olhava pelo cartãozinho. Agora nem o cartãozinho mais é necessário, né? Você tem o pinzinho ali, né? É. Mas mesmo o cartãozinho, você cola atrás do celular aqui, se deixa o celular Ninguém virado vê. aqui, você não sabe pra É onde é. aí já é um problema, outro problema de segurança. Então, e aí é que eu falo, parece inofensivo, mas não é. Até dá problema. Parece Até dá ofensivo, mas problema. E aí quanto custa um ataque? É. Quanto custa, sei lá, meses de operação parado? Uhum. A gente viu aí várias empresas pagando resgate de dados Bitcoin. porque não tinha uma política de backup, Nossa. uma política de retenção, uma política de teste disso depois, uma política de continuidade de negócio. E aí, de novo, a gente está voltando a falar assim, onde que está a tecnologia aqui? Espera aí, a gente já fala de tecnologia, mas qual é a política? Aí nós estamos falando de processo. Para essa política funcionar, as pessoas envolvidas nessa política, qual o treinamento que você vai dar para criar essa cultura, né? Então, quando hoje a gente fala ATI, eu costumo dizer que não existe uma área mais importante na empresa. Se não vender, você não produz. Se não produzir, você não vende. É tudo amarrado. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Mas hoje, a TI, ela tá com o tentáculo dela em todas as áreas. Porque todo mundo tem uma tecnologia embarcada para fazer alguma coisa. E aí, nessa hora que você precisa ter um time também competente para olhar para o negócio, olhar a demanda de cada área. Tudo em tecnologia, né? Custa. Que nem a gente comentou agora, o Lovable, parece ser gratuito, parece. Não é. Você começa a usar, custa. Então, esse equilíbrio do você ter a tecnologia, o processo, a pessoa, mais o investimento, é um desafio diário. E que nem você falou, são várias áreas. Aí hoje, por exemplo, a TI, você tem a parte de infra, que você tem que ter uma infra boa, seja ela cloud, on-prime, não importa. Ela tem que estar funcionando, ela tem que estar disponível. Você tem o time que cuida de cibersegurança, você tem um time de desenvolvimento, você tem um time que cuida de dados. Isso numa estrutura básica. Né? Isso que eu ia falar com você. Porque, assim, basicamente a área de TI, ela tem como clientes
todas as áreas da empresa. Todas. Então, todas as da empresa são clientes de você, certo? E muitas vezes, isso é muito comum, todo mundo acha que o seu problema é o principal, né? E aí fica muito difícil de você hierarquizar todas as demandas que você tem. Como que você faz para poder direcionar a demanda com maior urgência, Dá peso, critério, dar peso, e mais importante, alinhar a expectativa com todo mundo. Porque tá todo mundo esperando que seja Todo mundo urgente. pedindo pro O Zé. que passou. Pra criação é urgente que arrume o repositório de imagens. Zé que é a mãe com 30 filhos. Pra vendas é importante o RP de pé. Ô, sei lá. JK, adora a frase que a gente pede pra ele. O que a gente pede pra você? Do qual? Quando tem algum problema, o que você precisa fazer pra falar com a TI? SLA. Abrir um chamado. Ah, abrir sim. um chamado. Abrir um Essa é chamado. clássica. Cara, você falar aqui, todo mundo que vai assistir vai querer Clássico. bater na gente, né? Todo mundo odeia abrir um chamado. Porra. É, Parece um discurso de... Mas é importante pra você se organizar. primeiro, né? assim, ó. Primeiro, Faz parte do pra gente processo. saber receber a demanda, organizar a demanda, catalogar essa demanda, Uhum. porque, por exemplo, exemplo bobo, mas uma companhia que eu trabalhei, quando a gente chegou, a maior reclamação era das impressoras. Mas nunca a gente começou a levantar e via que o número de chamado por problema nas impressoras era gigantesco. E a gente foi olhar, os equipamentos eram antigos, era equipamento próprio, sem manutenção. Fizemos um outsourcing de impressão, acabou, eliminou o problema. Mas através do quê? Do volume de chamados. Dos dados, né? É que nem BO em delegacia, É né? igual BO em É delegacia. verdade. É isso aí. Faz um BO, porque aí o pessoal vai saber que tá tendo mais problema ali, vão atacar mais ali. A mancha do crive, né? Que a gente... Né, então, a abertura do chamado, ela é importante. Aí tem um outro problema, a abertura do chamado. A gente recebe alguns chamados que o cara só abre e escreve assim, estou com um problema. Aí, Isso é maravilhoso. Isso é bola de cristal que funciona, né? Como é que Aí você vai o que fazer? você responde pro cara? Qual é o problema, Liga no CVV, amigo, se vira, né? Então, então, a qualidade do chamado, definição de SLA, de atendimento, e aí, porque o que você falou, todo mundo espera um atendimento. Então, a gente tem o SLA de primeira resposta, de atendimento, de finalização. E aí, a priorização, todo mundo classifica. Se você deixar a classificação do chamado na mão das áreas, todo mundo vai classificar como urgente. Alta. Então, nós temos que ter uma maturidade de olhar, por exemplo, eu tenho um chamado que impacta o faturamento. Poxa, é urgente, né? Eu tenho um chamado que ele está parando minha linha de produção. É urgente. Eu tenho um chamado para colocar uma florzinha num relatório. Poxa, vai pro final da fila. Vai pro final da fila, né? Então, e aí é a negociação, é uma negociação constante, porque às vezes a gente também tem o sentimento que não é tão importante aquilo, mas aí o gestor da área vem e mostra uma importância. Aonde está impactando. Aí você, e de novo, normal. É tudo negociação, né? Então, aí a gente pode falar assim, ó, eu posso ter um sistema de chamado com IA que organiza a fila para mim, mas e o sentimento, a percepção do... Ainda vai ser do humano. Não substitui no final das contas. É o que eu sempre falo, não dá para você virar a chave, né? Tipo, falar assim, agora é tudo IA, tal, não sei o quê. Você sempre vai ter. Esse tripé, ele é importante. Então, você tem um processo de chamado que ele começa com pessoas, ele é gerido por pessoas, você pode ter automações de tecnologia para, de repente, é um chamado muito simples, que é esqueci uma senha, por exemplo, troca de senha, bloqueio de conta, de repente uma IA pode ajudar com isso. Sim, pro elementar ali, né, eu também concordo. E claro, isso vai evoluir de uma maneira exponencial como está hoje. E aí você falou uma coisa interessante, que a gente estava falando de, né, pessoas, processo e tecnologia. Aí você falou ali pessoas, né? Então, o que envolve a cultura, e aí você tem um problema, né? Então, bom, eu tenho aqui um tema, por exemplo, de segurança, e aí a turma começa a usar o GPT Free, né? E começa a escrever, jogar um monte de dado lá da empresa. Cara, absurdo, né? Diz que isso tá uma febre, Uma febre. Né? Dependendo do que você joga no ChatGPT, ele mesmo te dá um toque. Quando ele vê que é uma chave de API, por exemplo, ele fala assim, ó, cuidado eu aí. recomendo que você não fique mandando. Seu animal. Tal, Ele mesmo dá um toque. Vou aceitar essa na próxima. E aí,
cara, dá tempo de se antecipar e falar assim, então, vocês não podem fazer isso ou não, cara? Tá tão rápido a coisa que às vezes você acaba pegando depois. Sinceramente, não dá tempo. Não dá. Tá acontecendo muita coisa. É. Então, às vezes, por exemplo, uma característica da área que eu brinco que fala TI é técnico instalador, né? Tem botão, fala, acende, é KTI. Boa. Então, às vezes, e as pessoas acham que o cara da TI sabe de tudo, de todos os sistemas, de todos os videogames, de tudo que tá lançado, né? De todas as placas de computador. O que é bom placa de vídeo para eu jogar Roblox, e, né? Então... Aí, Síndrome da TI ainda. e aí quando pergunta e você fala que não sabe, o cara fala, mas você não é TI, né? Então isso é complicado. Mas a pergunta que o Jota fez, e ela é interessante, aí volta para pessoas, volta para cultura. Quando você tem uma cultura que começa da gestão, e aí ela vem do CEO para baixo, uma cultura voltada à segurança, você ter gestores comprometidos com a segurança, e aí você começa a ter todos os times comprometidos. E aí nós estamos falando só da segurança de TI, mas vamos falar de governança como um todo, né? Então, por exemplo, eu fazer uma compra num valor muito acima do que está no mercado e tudo mais. Então, se essa cultura ela é amplamente divulgada, ela é amplamente treinada, você tem também as responsabilidades, você tem as consequências por descumprimento das regras também, isso ajuda e muito e vai mitigar o problema. Vai eliminar? Não vai. Porque às vezes a pessoa chega lá, olha, eu estava na faculdade e o Plaude chegaram com o Plaude. E aí? O que eu faço com esse Plaude aqui? Alguém testou? Alguém validou? E o Plaude, ele tem uma parceria com a OpenAI. Sim. Tem. E aí? Sim. Não, alguém parou pra ler a política de universidade ali? Não, ninguém para. Entendeu? E mesmo se ler, Não vai entender porra você vai nenhuma. falar ok, entendeu? Eu só quero usar. Quero usar. Eu sou desse, eu só quero usar. Exatamente. Me deixa. Então dá para mitigar, mas eliminar não dá. Nunca dá, né? Não dá. E volta naquilo que a gente está num processo com o pessoal do grupo IVE e o Sim, Rodolfo, o Rodolfo, que é o consultor que está ajudando a gente com algumas políticas de segurança, ele fez um comentário muito legal no último treinamento falando isso não é da TI. A segurança não é uma responsabilidade da TI. Ela é uma responsabilidade de todos. Porque não depende só de tecnologia, né, cara? De novo, não adianta, eu posso colocar um caminhão de dinheiro em todos os sistemas de segurança, se o Khaled der a senha dele pro Rafis, o Khaled sai de férias e fala assim, viu, tem uma aprovação de pedido lá no sistema, não deu tempo de eu ensinar você, usa meu usuário, minha senha ali, pronto, já era. Acabou. Né? Então nós estamos falando, daí já não é nem de cyber, nós estamos falando de desvio de conduta, nós estamos falando de governança, porque, por exemplo, o Khaled pode aprovar até 50 mil e o Rafis até 10. Aí Chupa. Eu aprovo mais que você. Aí ele vai sair de férias, ele passa para você, tem 60. Tem 60. Tem 60. Sabe o que me deixa, assim, eu comecei esse episódio pensando que nós íamos trabalhar muito a questão de tecnologia, né? Até preparei minha pauta nisso aí. Mas eu tô vendo que 80% é pessoas e processos mesmo, né? A 20% ali é a tecnologia. 80-20, perfeito. Seria nesse ambiente mesmo. Que é que nem o Zeca falou, né? A tecnologia, ela é um embarque só. Ela é a ferramenta, né? Mas tem E aí até trazendo pro lado de pessoas, hoje tá, né? A gente tá vendo aí a IA chegando, de fato, e tudo, isso aí já, beleza. Como que você tá lidando, ou melhor, como que você tá ajudando os profissionais a lidarem com essa realidade? Porque é nítido que, por exemplo, programador, muita coisa a IA tá conseguindo fazer. Então, programador meia boca, esquece, cara, não vai sair do mercado. Assim como gestor de tráfego meia boca, vai sair do mercado. Então, uma série de profissões ou vão morrer ou vão ser balizadas para cima. Como que você tá fazendo esse trabalho com o time? Como que o time de tecnologia tá encarando isso hoje em dia? Eu vejo isso com bons olhos. Bom demais. Eu vejo, como eu falei, eu acho
Sempre fui um entusiasta de tecnologia, comecei muito novo, e nós somos de uma geração que a gente deu muita sorte, que a gente viu todas as transformações, Verdade. né? Então a gente viu lá disquete, a gente viu fita DAT, a gente viu internet. Tá velhinho. Tamo velhinho. E a gente tá vendo agora a IA, que pra mim é uma transformação... Acho que é a maior Você sabe que é depois uma do nova sistema... revolução, né? Depois do sistema operacional, né? Você sabe que a gente tá numa revolução, É uma revolução. né? Revolução agrícola, industrial. É uma revolução. Da internet, a gente tá numa revolução da IA, cara. Eu participei de um curso agora do MIT. O cara também é cultura. E um dos professores da Microsoft trabalhou diretamente com o Bill Gates, e ele está falando justamente isso, que é a maior revolução que ele está vivendo como profissional de TI. E eu acho que isso para nós é muito legal. Muito positivo. Então, eu acho bacana você olhar, você ter a ferramenta que ela vai poder ajudar na produtividade, ela vai poder acelerar o processo, dar ganho, às vezes, eliminar erro. Por exemplo, a gente usa muito, você pega um código, uma consulta, e você depois passa por uma IA, uma consulta que levava 2 minutos para devolver o resultado, porque tem o vício de linguagem da programação, você passa por uma IA, ela faz uma remodelagem no código e em 15 segundos ela te dá resultado. Pô, isso é legal. E aí o que você falou faz todo sentido. O profissional bom, ele vai se especializar, ele vai treinar, ele vai ter a IA como uma aliada. Isso aí. E o profissional ruim vai ser descartado, é uma seleção natural. Então eu não acho, às vezes as pessoas falam, a IA vai substituir, vai tirar o emprego. Não, eu acho que ela vai qualificar o emprego. É isso mesmo. Eu acho que quem for bom, quem se preparar, e aí seja em qual área for. Por exemplo, um gerente financeiro. Vamos dar o exemplo aqui do Celso. Boa. O Celso, que é um baita de um gerente financeiro. Celso, queremos você aqui, hein? Salve, salve, Celso. O Celso tem que estar aqui, né? Então, o Celso é um gerente financeiro, um cara experiente. Ele vai ter uma ferramenta que pode ter algum agente que começa a olhar os investimentos dele, ver desvios e tudo mais. Isso vai dar produtividade para ele. Mas o senso, o feeling, aí você vai ter um cara preparado, estudado para ir para cima. Né? Então, um piloto ali. Um piloto. Né? E a gente vê hoje alguns profissionais, né, que estão em volta aí fornecendo coisas pra gente, né, Jota? Ainda tentando fugir disso, né, por incrível que pareça. Né? E, cara, assim, vai chegar uma hora que não vai ter como fugir. Eu vou ter que fugir deles também. Exatamente. Mas por exemplo, o Jota viu uma necessidade, né, lá com vocês, de monitoramento, cara, de logística e tudo mais. Porra, puta ideia. Montou um sistema para poder ficar avaliando fila, né, logística de entrega e tudo mais. Se a gente fosse fazer isso com um dev, cara, nossa. Vai ser meses, naturalmente até, porque tem toda uma curva, né? Exatamente. Vão ser meses aí de aprendizado, de uma série de coisas. Então, realmente, isso não tem como mais fugir. Agora, tem muito empresário aqui que assiste o nosso podcast aqui, e eu vejo que é uma dor de vários agora que estão perguntando muito pra gente, cara, como que é uma estrutura? Antes a gente estava muito, qual que é a estrutura de marketing e tal, agora os caras estão começando a perguntar pra gente, qual é a estrutura de TI que eu preciso agora? É verdade. Né? Porque assim, a gente sofre muito quando a gente tá numa companhia que o TI não tá, vamos dizer assim, azeitado, porque, cara, a gente fica até com medo de coisas de governança mesmo. Tipo, por exemplo, cara, ele tá me dando acesso ao DNS dele, tipo, sabe? Eu não queria ter isso, entendeu? Eu não vou ter isso. Mas o cara te dá porque ele não tem ninguém ali que possa fazer alteração. E ele não tem a menor ideia de como fazer também, ou ele não consegue absorver essa demanda de tão cheio o cara tá. Aí, vamos pensar assim, uma empresa média, pequena para média, vai. Quais são os recursos que se você fosse fundar ali um time de TI, que tipo de recursos você acha que são, cara, elementares que ele precisa ter? A TI ela foi muito renegada também, assim, eu acho que tem um pouco de culpa dos profissionais também, que como eu falei, tinha aquele distanciamento de ser só técnico e não olhar para o negócio, mas também muitas empresas demoraram para ver o papel estratégico da TI no negócio. As empresas que fizeram isso e tem a TI ali com uma cadeira na tomada de decisão,
elas andaram na frente e continuam na frente. Tal. Tá? Aí, por exemplo, aí você desce para uma média, para uma pequena empresa. Você tem que ter pelo menos uma pessoa que cuide dessa TI, mas não um puxadinho, né? O filho do dono que mexe no sobrinho. computador. É, né? Não é isso. Muito qualificado. Um cara qualificado. Às vezes você não vai ter dinheiro para ter um profissional de infra bom, um desenvolvedor bom, ou um cara que conheça de segurança. Eu preciso de um projeto de IA. Eu não vou. Busca parceiro. Boa. Exato. Você não Busca precisa parceiro. internalizar tudo, Você né? não precisa Porque agora tá internalizar nessa tudo. moda agora. Já vou, não, tem que internalizar, tem que ter tudo dentro de casa, verticalizar. Uma Tá, mas burrice. se Voltou isso, né? A Accenture ele vai quebrar, então, né? Pô, Né, depende muito do negócio, depende muito da estrutura. Se você tem cacife, se você tem grana para manter uma equipe, e mais do que isso, se essa equipe te dá resultado, porque a TI ela pode gerar resultado para o negócio. Não, Sim, total. Né? Ela pode, por exemplo, nós estamos estudando trocas de sistemas, nós estamos estudando melhorias em processo. tudo isso, o output é... E mais todas as melhorias de processo que a gente faz, a gente consegue quantificar isso em dinheiro. assim. Uhum. Né? Então, no final das contas, a gente também está devolvendo dinheiro para a companhia. Né? Então, se a empresa consegue ter isso, legal. Mas eu não tenho, o que eu vou fazer? Não vou fazer? Não, você tem parceiro. Então, mas tenha pelo menos um champion ali. Tem um cara bom que vai ser o seu piloto, de novo, que pode buscar eu preciso de um cara de infra, você falou do DNS, preciso de uma empresa aqui que me ajude a configurar um firewall, que consiga, eu vou ter que ter um CISO lá dentro? Não, não vou ter dinheiro para isso, mas eu posso buscar uma empresa, pode ser pontual, pode ser um contrato, né? E sempre tem para todo tamanho, né? Mas, por exemplo, beleza, aí vamos supor que, legal, você começou ali tendo uma pessoa que vai encabeçar mais a área. Quais são outros recursos de TI? Porque, assim, às vezes, por exemplo, o pessoal não sabe. Vou ter um cara de dados dentro da TI. A pessoa não tem essa noção. não, Como você já está cara no de nível BI, de né? maturidade, exato. Como você está no nível de maturidade maior, conta um pouquinho dessas estruturas que você pode ter dentro de uma TI. Como que o cara pode escolher, internalizo isso e terceirizo tal coisa, né? Hoje, eu acho que, assim, para uma empresa média, aí você ter uma pessoa que cuide de infra, ela é importante, porque Vai ficar o dia inteiro ali vai olhando para ficar infra. olhando para infra. E quando eu falo infra, você está falando de link de internet, você está falando de computadores, você está falando de Missão impressora, crítica. missão Não crítica pode ali, parar. ou ligar e desligar os equipamentos. Legal. Sistema. Eu preciso ter um time de desenvolvimento dentro de casa? Depende. Boa. Você vai ter um sistema próprio, você vai ter um sistema, SaaS. um SaaS da vida. Se eu tiver um SaaS, eu não preciso ter um sistema. Aí eu tenho que Você não investir. precisa ter um... Eu não preciso ter uma pessoa. Uma pessoa específica. pra Mas isso. eu preciso investir na formação daí dos meus key users, né? Que daí foge um pouco da alçada da TI, mas aí a gente volta para o tema, né, de PPT. Então, por exemplo, eu vou ter um sistema numa empresa que eu não tenho um time de sistema, eu tenho um cara ali na TI. Eu vou formar pessoas que vão ser donas dos processos de cada área, e esse é o time de sistema. Legal. Uhum. Não são da área de TI, mas é o time de sistema da companhia. Uhum. Me dá um exemplo. Então, por exemplo, lá no financeiro vai ter uma pessoa Tem um cara que é o key user, o cara que conhece todo o processo do módulo financeiro. do ali. módulo financeiro. E Sensacional. ele vai ser interação com a empresa de sistema. Ele já pode fazer interação direta Ele com a pode empresa de fazer direto, sistema. Fantástico. né? Dependendo do tamanho da empresa. Se eu tenho um cara só de TI, né? Então vai ele pode virar fazer gargalo. direto, não vai virar gargalo. Ou eu posso ter essa interação direta Monitorando. com o cara de TI sendo só o dono ali, Copiando. copiado, tendo ciência das coisas e tudo mais. Isso é Mas interessante. acho que esse treinamento fora da equipe de tecnologia, eu acho que é importante também, até para saber pedir a demanda, Sim. tanto para o fornecedor quanto para você. Isso independe do tamanho. Uhum. Você ter os usuários-chave dentro da área, independe Legal. do tamanho, com time interno e time externo. Mas falando para uma equipe, pra uma empresa pequena, você começa a criar, aí, por exemplo, time de dados.
qual a necessidade de dados de uma empresa pequena ou de uma empresa média? Será que seu sistema que você contratou já não te entrega os dados que você precisa Pelo menos o E básico. muitas vezes eu vejo que entrega e você não usa? e você não usa. Exato. Você não sequer sabe que tem. É. Já aconteceu muitas vezes, né, Rafa? Sim. A gente trabalhava com várias plataformas, né? Sempre trabalhou com várias plataformas de e-commerce. E a gente chegava lá e o cliente, não, eu quero trocar essa plataforma. E a plataforma de um parceiro, que a gente até revendia também. Não, por que você quer trocar? Não, porque não tem isso. Tem. Ela mostrava. A gente acabava recuperando, sabe, o cliente pro Exato. fornecedor, né? Exato. Aconteceram várias vezes. Então, isso é muito interessante mesmo. Será que o sistema não tem? Olha que dica legal, gente. Será que o sistema já não tem o que você precisa? Você E se não tiver? Tem um caminho simples ainda. Daí tem um caminho. Daí você pode buscar parceiros que Parceiros. desenvolva Um Power BI, uma visão no Power BI. uma visão, alguma coisa. E às vezes você precisa de um dashboard que te resolve tudo. que Você não precisa de vários. Por exemplo, lá você tem vários. Lá né? a gente, por exemplo, a gente criou uma estrutura, um data lake Sim. e tudo mais. Mas é que o negócio exige Sim. isso. Mas nem todo negócio precisa disso. Exato. Então você não É. precisa É o famoso dar um tiro de canhão. para uma formiguinha, né? Perfeito. Então, Teve até um cliente seu de consultoria que não tinha nada disso, cara. E aí você foi, fez a consultoria, colocou um cara lá dentro, Uhum. desenvolveu durante um tempo, deixou de pé e saiu. Isso. É. Isso aí. E aí Exatamente. ficou de pezinho. E assim, pilotava a empresa inteira. Até na empresa que você trabalhava, quando o Jota entrou, tinha um Power BI lá Tinha que... o Zazá, lia tudo, né? O cara? Zazá com aquele olhar diferenciado dele. Mano, e as fórmulas que caíam no meio do ecossistema, né? Nós estávamos em modo cruzeiro, daqui a pouco. Zazá, não tá mais batendo, não tá mais fechando, Zazá. Pera aí que eu vou resolver. É o Pepe Tiremela. Eu resolvia. E né? aí Mas resolvia, mas tinha esse profissional. Sim. E era aí- fundamental. E aí, então, um cara de infra, um cara de dados, se necessário ali, se for uma demanda muito latente. O que mais você enxerga hoje dentro da TI? Precisam. Talvez desenvolvedor, Talvez, se for o caso. Se for o caso, mas eu quero desenvolver alguma coisa, mas eu não quero ter um time de dev. Uhum. Beleza, você contrata hoje Ah, terceiro sim. e tudo Com mais. certeza. E hoje, um ponto que é negligenciado é a segurança. Hoje é muito negligenciado. Porque todo mundo pensa muito em desenvolvimento, né? E tem um cargo ali do cara de segurança dentro da TI? Já tem isso? Tem o CISO, né? Que é um cara focado em segurança, mas você precisa de um cara altamente especializado? Às vezes não. Uhum. Né? Mas só de ter um guardião pra só isso de ter já um é guardião, bom, né? se confunde muito segurança com infra. É verdade. Né? Porque a gente fala, por o exemplo... firewall fica na ponta da infra. O firewall é com a infra, antivírus, essas coisas. Mas as pessoas... Antivírus, velho. Antivírus, né? Que ninguém lembra mais de antivírus. Não, ninguém fala ainda mais. existe antivírus? Existe e É? é extremamente Eficaz. importante, né? Cara, que louco. Quem que é o Norton, hein? Nossa, Ele barra o cavalo de Troia. Norton. O vírus Madonna, lembra? Trojan. Trojan. Mas fala-se muito da segurança, pensa muito em infra, mas um código mal escrito, Uhum. né, a gente sabe do que pode ser. Eu vou lá, bato, Exponho dados. exponho dados e tudo mais. Agora, com essa guerra fria aí por causa Sim, de dados, né? Lógico. Então, você tem tamanho, você consegue atender de todos os tamanhos. Só que o importante é você olhar para a TI assim como você olha para um financeiro. Porque por mais pequeno que seja o negócio, o dono não abre mão de cuidar do dinheiro. Claro. Não, ele né? sempre... Ele contrata um banco, ele Sim. tem, né, tem um seguro, tem Uhum. alguma coisa. Então, olhar para a TI do mesmo jeito. E o que tá bombando muito, inclusive, são esses seguros de cybersecurity, né? Tem que ter. Você Tem que tem ter. que ter hoje. Porque... Energy Broker, pessoal. Ô, louco, os Segue a patrocinadores, né? Segue a dica. Por quê? Um ataque de ransomware criptografa todos os seus dados. Quanto Como é que você quebra? Quanto custa o tempo da sua operação parado? Beleza, você pode até ter todo o seu processo de recuperação, um backup imutável, o seu DRPL funcionando, que você volte o seu ambiente rápido. O rápido? Quanto que é esse rápido? Uma semana? Nossa. Quanto custou uma semana? Né? É. Então, fora a imagem, né? Porque isso mexe também com imagem, né? Com credibilidade. Dependendo do negócio, né? Por exemplo, uma seguradora ser invadida. Poxa, né? Tem acesso ao contrato de todos os clientes, já pensou? Não, e só é que isso que ele tá falando, só de ir pra imprensa isso. Já acaba com acaba, a acaba. credibilidade. Então você ter um seguro para isso é fundamental. Legal isso. Né?
Então, estamos falando de um cara de dados ali, dados está ali, desenvolvedor, né, pode ser parceiro, está ali, tem um cara de infra, um cara de segurança, olha quantas... né? Quantas cadeiras já temos aí, né? Exatamente. Quantas posições aí. E basicamente você tá falando só de pivô, né? Não tá nem falando dos caras que são assistentes. Não, né? falando só ali de nível que ajuda na tomada de decisão ali, né? E isso só na TI, né? Isso Sim. não só na TI. Porque quando a gente tá falando de pessoas, nós podemos falar de todas as áreas que também vão ter seus champions ali, né? Eu vejo, cara, esse negócio de segurança, né? E a gente falando muito de pessoas do processo. Eu lembro uma vez que eu fui na Rakuten, aqui, quando eu tava aqui no Brasil, empresa japonesa, extremamente preocupada Com galantia. com a segurança. Depois teve um probleminha. Mas extremamente preocupada com a segurança. Eles tinham na mesa aqui, estavam na mesa e tinham um papelzinho assim, pendurado, escrito: não fazer fotos durante a reunião, e se for escrever alguma coisa na lousa, apagar todos os dados que você escrever antes de ir embora. Porque pode entrar outra pessoa, você digitou lá a tua meta de faturamento, né? Tome Você foto. vai lá e tome foto. Quando eu fui na Magalu também uma vez, eles têm... Todas as paredes lousa. E aí eles falaram, cara, não pode tirar foto. Né? Então tem pequenos detalhes, né, que faz diferença. É cultura. E é cultura. É cultura, total. é processo, né? É 80-20 macetando. Macetano, nós estamos falando do quê? De giz ou de pincel, escrevendo instrução, no vidro e uma instrução. E como você faz no time de TI justamente para conseguir manter essa consistência? Tanto de cultura quanto da galera continuar seguindo o processo. Porque quando fala de profissional de TI, eu penso muito nos caras que são aqui, ó. Focadão aqui, tela preta. Por muito tempo esse foi o estigma, né? Esse foi o estigma. Que não fala com ninguém. E acho que ainda muita gente ainda deve pensar assim. Mas como que você faz para manter essa galera dentro da cultura e dentro do processo que você realmente estabeleceu? Agressão. Aí, Agora a conversa tá chegando. Eu tava muito quieto isso aqui. Agora é assim. Agora ele despertou o gigante. Porrada. Cara, treinamento, repetição, definição de papel, porque na estrutura a gente falou, todo mundo tem o seu papel. Você não vai ter só avião no time. Uhum. Nós estamos falando isso semana passada. Nem dá, né? Não dá. Você não vai ter só avião no time. E todo mundo é importante. Só que você tem que ter os líderes, e aí você tem que ter acompanhamento do que você criou ali como processo, como cultura, como regra. Que a maioria taca o foda-se ali, larga a parada e se você não ficar... Exatamente. E se você não ficar repetindo isso... Então, por exemplo, na nossa estrutura, os líderes fazem reunião diária com os times. Para acompanhar, para entender tudo o que está acontecendo. Na gestão, a gente... Falando de cada projeto. Falando de cada projeto, de cada processo que o cara está atuando, entendendo as dificuldades, né? As interocorrências, tem muito projeto que é correlacionado, por exemplo, tem um projeto de dados que o time nosso lá de dados, Flávio, Vitor, Ciro, surge dessa cabeça desses malucos, que eles precisam? Do time do Vinícius, que é o time de sistemas, para desenvolver todas as views, para trazer o dado, para organizar. Aí o time do Vinícius, para fazer isso, precisa de uma estrutura boa. Então precisa que o Alex esteja ali com o time de infra, legal. Então você tá tudo relacionado. E aí a gestão, aí doção, né? A gente tem que tá ali com a batuta ali o tempo todo, trazendo. Então a gente tem uma reunião semanal de gestão para garantir que os processos eles continuem sendo executados. Por exemplo, a gente está com um volume muito grande de projeto, nós aumentamos nossas reuniões. Sim. Para quê? Para acompanhamento mais perto do que está acontecendo. Não deixar passar nada. Para não deixar passar. Mas é o tempo todo. A gente volta lá do que a gente falou, o PDCA, é o tempo todo, né? Planejando, executando, testando, reajustando, faz de novo. Falando óbvio todo dia, né? É todo dia. Eu acho que o que eu mais aprendi nesses últimos tempos é isso. E o óbvio é pra você, né?
Exato, O Jota. nosso, exato. óbvio, A gente demorou pra aprender Ah, isso. Né? É que às vezes tá muito latente pra gente. É, né? o Você que olha e, respira e- Qual ah, o caminho, né? isso aqui é uma xícara É. e uma caneca e eu vou pôr água aqui dentro. Não, pro outro cara, sei lá, é só um Não enfeite. pode ser um vaso de planta. É. É muito louco. Ô, Zeca, me responde, saindo um pouquinho desse critério técnico, né? E aí a gente olha pra você e eu tenho muito orgulho de estar aqui com você hoje, porque você é um dos meus mentores. A gente tem muita troca, eu tenho muito aprendizado com você. E aí quem tá nos assistindo tá olhando um profissional pronto, né, cara? Um profissional sólido, né? Quais são os maiores desafios que você tem hoje na sua carreira e quais são os maiores desafios que você enxerga pro mercado de TI hoje? Uma pergunta boa, assim, principal desafio. Pergunta hoje, safada. safado. De $1 milhão. Eu, hoje, na minha posição, o meu maior desafio continua sendo a gestão de pessoas. E sempre vai ser. Porque aquilo que eu falei, você tem que trabalhar expectativa, sonho. Às vezes você tem aquele cara que ele acha que ele é a última bolacha do pacote e ele não é. É o famoso estrelinha. E às vezes ele não é. Uhum. Porque às vezes você tem o cara que é estrela mesmo. E às vezes ele se comporta como estrela, às vezes você tem o estrela que não se comporta como estrela e o cara é bom, né? Então tem tudo isso, e é difícil você equilibrar esses pratos. Às vezes você tem que dar um feedback um pouco difícil, Uhum. e isso é ruim, porque acho que isso não só na carreira, mas na vida, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tento me colocar no lugar da outra pessoa, né? Então às vezes para falar um negócio ruim ali, Sinergia. como que eu vou falar pro cara Não vai ter essa conversa difícil. meu, você tá indo mal, né? Só que é necessário, né? Então eu acho que o melhor que eu posso fazer é ser sincero. Então como eu falo, eu não sei se eu acertei sempre na minha carreira com as pessoas, mas eu sempre tentei fazer o melhor e do meu ponto de vista ético o mais justo possível. Às vezes para a pessoa não foi justo, para a pessoa não foi ético, para a pessoa ela não foi o correto. E aí eu também não tenho domínio sobre isso. Não, E tem. a percepção. E por um momento na minha vida, eu tentei ter domínio disso, que eu queria fazer o melhor para todo mundo e que todo mundo ficasse bem. E não vai Aí dá acontecer. merda. Não vai. E aí isso só me fez mal, Uhum. né? Então quando eu consegui colocar isso na minha cabeça, então hoje assim, a gente conversou muito essa semana, né? A gente falou muito essa semana. Bastante, cara. Tem momentos que, cara, vai ser difícil, vai ser dolorido, mas é necessário. Falar, mudar, E, às vezes ter que cortar na carne. então, e isso aí é interessante, né? Porque quanto mais você prorroga, é pior, inclusive. É pior. Né? É É o que pior. o pessoal fala, pô, Vai o arrastando. câncer você tem que pegar no começo pra você já ter a cura. É. Senão, isso aí Sim. vai se tornar um negócio muito grande, né? Mas assim, você não tem controle de absolutamente nada mesmo. Porque assim, por mais que você esteja bem intencionado, sempre vai ter alguém ali que no final vai sair e não vai ver dessa maneira. Cara, eu tive uma experiência própria. Eu tenho uma empresa, eu sempre falo. teve 10. Não, esse cara Ele tem algumas. algumas milhões. Não vou nem falar das milhões que passaram comigo. Isso eu não vou nem falar. Mas eu vou falar de quando eu tava do outro lado, cara. Tinha uma agência que chamava Enken. O David sabe disso, porque ele é meu amigo hoje. A gente... E o David, cara, assim, empresário. E o empresário, ele tem que pensar na empresa dele. Precisa tomar decisões duras, cara. Só que na minha cabeça de peão, na época, eu achava que não. Eu achava que o cara só queria saber dele, eu era injustiçado, e eu era o tipo de cara que participava de rádio peão, que falava mal da empresa, que não tava satisfeito com Que porra nenhuma. sujeitinho era você, hein? Não, era sujo, era baixo, velho. Entendeu? Quando suspeitei. quando- Suspeitei. Não, mas isso é a cabeça, cara, de muitas vezes... Isso é a cabeça, muitas vezes, de quem tá do outro lado e Sim. não tem vivência. Claro. Não Sim. tem vivência, entende? Não tinha maturidade. Tinha 20 anos, cara. E na minha cabeça era isso. E, putz, cara, vem de periferia, você tem aquele negócio de tipo, o sistema, né? Sabe, você tem toda a sujeira que vem na sua cabeça. Os anos passaram, eu passei por outras empresas e vi que todas eram assim. Todos os donos de empresa precisavam tomar decisões difíceis para a empresa dele. E quando eu abri a minha junto com o Jota, eu me vi tomando as mesmas decisões. Cara, teve um dia... Aí você era o carrasco. Aí né? eu era o carrasco. Sabe o que eu fiz? O Jota estava presente nesse dia. A nossa agência ficava na frente da Inken. Teve um dia que a gente foi lá pra conversar, conhecer. Eu pedi desculpa pra ele. Foi.
Eu sentei com ele e falei, David, eu vim aqui mais do que pra conversar e a gente falar de coisas, mas eu vim te pedir desculpa Não, legal. por quem eu fui. Só que, cara, veja, por mais que você se esforce, você sempre vai ter isso. Sim. Desculpa não é salvar essa alma suja. Não, pô, pediu o cara... uma desculpa. Não, o cara fez... De anos, trolha. Não, mas pensa, eu acho que ninguém nunca fez isso com ele. Não, Porque quantas não. pessoas tiveram o mesmo pensamento e a Inc ficou no mercado há muitos anos, cara. Quantas pessoas tiveram a humildade de voltar e pedir desculpa por ver que tá errado, cara? Pouquíssimas. Talvez ele nunca tenha iniciado Não, isso. mas é difícil. E, por exemplo, seja você um empresário, ou seja você um gestor de pessoas, que é o meu caso, é o que eu falo. Eu vou tentar sempre fazer o melhor. Eu quero sempre ser justo, quero ser sempre coerente. Só que às vezes o que é justo para mim, por exemplo, eu tenho um profissional que não entrega, que só enrola. Aí eu não vou, se eu não cobrar esse cara, eu vou estar sendo injusto com o resto do meu Que time tá inteiro. entregando. Exatamente. Só que aí quando eu cobrar esse cara, para ele, eu vou ser a pior pessoa do mundo. Sim. E aí é difícil. Então hoje, para mim, a pergunta que você fez ainda continua sendo o maior desafio. Alinhar a expectativa. Às vezes você vê sonhos. Você vê um cara ali, o cara quer casar, o cara quer comprar uma casa, quer trocar um carro, e aí... Mas não quer fazer a parada direito. Não é nem isso. Às vezes você, queria poder ajudar mais, mas, cara, existe política, existem regras, não dá. Dá pra atravessar, Não dá, né? não é uma ONG, né? sim. Então, Exato, e aí você saber dosar isso e não levar pra você, porque é difícil você não trazer pra você isso. E aí, às vezes, você vai você vai tomar uma decisão que vai falar assim, o Zeca foi injusto comigo. Paciência. Hoje eu não penso mais nisso. De novo, eu tento sempre seguir uma linha de coerência, uma linha ética. Tá sempre certo? No meu caso, sim, né? Que eu nunca erro, raramente me engano. Eu falo isso pra minha mulher, ela fica maluca. E quando acontece, a culpa é que eu não fui mal assessorado. Né? Então, É um zabrudo. Então, Estrelinha. brincadeiras, mas a gente erra, mas não vai ser, eu nunca errei Mal intencionado. tentando prejudicar alguém. E o importante é se acertar mais que errar, né? Sim. Também, Não, no placar ali. Jovem. E assim, no final... Que seja um pontinho de E diferença. assim, no final, sempre vai depender do pensamento da outra pessoa. Porque o gestor, não tem jeito, cara. O empresário, o diretor, o gestor, eles sempre vão estar preocupados com a saúde da empresa, cara. Não tem como fugir disso. A gente até viu aí, né, recentemente um vídeo, né, do Thales lá, debatendo com 20 pessoas que estavam Esse vídeo eu salvei porque desempregados. Cara, assim... É insano. Não, é insano. Tipo, você ter a visão... Você tem um AVC, cara. Como se o empresário, o gestor, o empresário, o diretor, o gerente... fosse um bandido e tivesse obrigação... Te devesse algo. E te devesse algo, tivesse obrigação de ver o potencial que só você vê. É uma troca. É uma troca, e no final é o resultado que você me entrega, cara. Se eu falo pra você que eu sou um cara muito bom de jogar caneca na ponta da mesa, cara, beleza, joga aí, eu jogo a caneca só até a metade, eu não te mostrei isso, por mais que eu acho que eu seja, entendeu? Então, cara, assim, a gente depende muito da visão e da percepção da outra pessoa e não dá pra fugir disso. Isso é algo que eu aprendi, cara. E o maior desafio do TI, qual que é hoje? Alinhar a estratégia. É o quê, Jota? Pessoas e processos. Ele não quis ser repetitivo. Eu entendi. Não, mas é alinhar. Não vai fugir, mas eu vou falar em outras palavras. Mas deve ter algum outro aí que... Alinhar, para mim, o maior desafio da TI hoje é alinhar a estratégia de tecnologia com o negócio. Se você tem uma TI descolada do negócio, não serve para nada. É o CPD. É o CPD. Aí sim CPD, você desenterrou. Aí você é o técnico instalador. Você vai ser lá, você vai ser o cara que vai ligar só. É o de informática que vai ligar o computador e a impressora e fazer conectar a rede. Agora, se você alinhar o negócio, e para isso precisa de estudo, de dedicação. Tá sempre antenado, que tá acontecendo, ainda mais hoje, né? Porque, por exemplo, eu falo que eu dei muita sorte, meus pais são contadores, então eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, aprendi com os meus pais contabilidade, aí isso abriu um pouco minha visão para o processo administrativo como um todo. Mas eu sou especialista em logística? Longe disso.
mas eu conheço. Isso, gente. Isso, É. exatamente. Eu Cara, você conheço. sempre falou isso pra mim. Cara, o mundo é dos generalistas. É o T-shaped, né? Que é uma... A sua visão tem que ser um T. Você vai ter 2 áreas ali que você vai se especializar. A gente precisa, né, de especialização. Todo mundo precisa ser perito em alguma coisa. Mas, cara, se você achar que não preciso aprender de logística, não preciso aprender do trabalho administrativo, cara, você vai ficar muito... Aliás, Você é não o que resolve mais me- problema, é o que mais Jota. me Você não resolve. resolve problema. Ó, esses dias eu tava com o Fred, e o Fred pegou e a gente tava conversando, o Fred falou uma sigla, e eu não sabia o que era, e eu perguntei pra ele o que era. Aí o Fred, né, virou e falou, pô, cara, que legal, você perguntar e tal. Então eu falei, cara, eu não sei tudo. Humildade intelectual. E aí eu quero aprender. O cara é o nosso diretor comercial, ele Sim, sabe do que ele tava lógico. falando. Então ele pegou... Ninguém melhor pra te ensinar. Né? Ele me ensinou, pô, agora quando eu já escuto a sigla, eu A já sigla sei o já que sabe. é, Uhum. passa os diálogos a fazer sentido pra mim. Né? Porque Uhum. antes os negros falavam, pô, que porra é essa? O que é isso, é? Né? Deixava agora, andar. agora já faz Legal. sentido. E você, como o cara da tecnologia, não, assim, poderia ser aquela estrela de falar e fingir que sabe. Depois de buscar Joga no Depois busca no Google e fala, não, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí mesmo. Não, mas eu queria, e por isso que eu falo, você aprender das áreas de negócio, aí você como um cara de TI, começar a sentar, entender as dores, ver o que uma, por exemplo, o que minha área de produção precisa. Uhum. Às vezes eu quero, sei lá, colocar uma IA. O cara, na verdade, só precisa De de uma um automação. contador ali É. para peça, né? Então, Muito bom. você tá perto. Básico bem feito. Exato. É isso aí. Você tá perto, você querer aprender é importante, mas o desafio ainda é esse alinhamento. Vai acontecer, lógico que acontece saiu estratégias de negócio, coisas aí que foram lançadas e não passou pela TI. Geralmente dá merda, né? Depois a gente tem que Depois limpar, tem que né? arrumar. A gente tem que Sim, limpar. Historicamente, qualquer companhia. Mas, cara, o quanto mais próximo você tiver, lógico. a própria companhia vai te enxergar de uma maneira diferente e vai começar a te envolver também. Uhum. E acontece, ô Zeca, é que aonde você atua tá tudo muito bem azeitado. Mas pode ser que aconteça guerra de poder. Então, Sempre. por exemplo, sei lá, um diretor tá com um problema. Você tem uma demanda urgente rolando. Mas um diretor tá com um problema e na visão dele aquilo é o fim do mundo. E na verdade você sabe que não é. Como que você faz essa... Por que eu tô te perguntando isso? Porque por mais que você seja um profissional de tecnologia, o mundo corporativo ele exige que você seja político também, né? Como que você faz essa tratativa de relacionamento, alinhamento com os times, tanto com os cargos mais abaixo, quanto com os cargos que estão ali no topo, cara? Como diz o Doção, Os né? diretores. Como diz o Doção, a raposa astuta. A raposa astuta. astuta. Mas, na verdade, é negociação. Negociação. É negociação. Mas uma negociação Política que é sempre um ganha-ganha, Tem né? que Porque ser, senão... você tem que sentar, e é o que eu sempre falo pra todo mundo, você pode falar não, e deve falar não. Mas, Esses dois aqui tinham muita dificuldade, eles já ainda se tem um fuderam pouco muito. ainda. Tem mas um a pouco, gente tem falado muito, a gente conversa muito sobre Ele isso. tava lendo um livro lá que é Como Não Agradar as Pessoas. Belo livro, parabéns. Eu que escrevi. É que ele só faz isso. Exatamente. O não já é de É praxe dele. default. O não é default. Mas você pode e deve falar não. Até eu falo isso até na vida pessoal. Porque a gente às vezes, um problema de um parente, alguma coisa, vem e pede, você quer ajudar, você vira responsável por aquilo. Exato. Né? Então você tem que saber falar não. Mas, de novo, saber falar. Então, na negociação, eu posso falar não pro cara. Mas eu posso dar para ele uma alternativa. Eu posso falar não, é não nesse momento, mas você me dá mais alguns dias. Ou Então, não porque. o não por quê. É. Não só o não por não. Uma Exato. justificativa Você falou, embasada. guerra de ego. A TI, ela é muito assediada porque a gente acaba tendo acesso a tudo. Sim. Se o cara TI achar que ele É Deus? esquece. Ele vai ser o que geralmente acontece, um cara arrogante, prepotente, e o que vai acontecer? Ele vai descolar da área de negócio. Né? Então, você saber também, eu volto a falar, ninguém é mais importante do que ninguém ali, é uma engrenagem. Então, vai funcionar sem estar eu ali? Lógico que vai.
Vai vir outro, vai fazer melhor, pior, mas vai andar. Então, é negociação sempre. Tem que falar não, mas dá uma alternativa pro cara. Né? Eu quero fazer isso. Às vezes, também saber o momento de falar. Né? Às vezes você vê o cara ali numa reunião... Tá espumando. Você não vai sacar de um whey no meio da reunião. Vai falar que vou fazer meu suplemento. Posso tomar meu whey? Posso tomar meu whey, né? Você não vai ser imbecil esse ponto, né? Não. Mas você saber o momento de falar. Você não vai expor. Por exemplo, você tem lá o CEO da companhia falando, você vai falar, pô, puta ideia bosta do cara, daí eu vou falar no meio de todo mundo. Depois, senta me explica por que fórum você achou, particular, fala, ó, cara, tal, negocia. Aí o cara vai falar, não, eu quero. Eu acho que assim, tem o princípio que ninguém gosta de ser exposto. Isso é muito importante. Verdade, João. Ninguém gosta de ser exposto, né? Independente de qualquer coisa, você tá numa reunião, realmente tem pouca gente, infelizmente. Ele falando assim é até bonitinho, né? Aquele não conhece esse boneco de ventrílogo. É que vocês veem, gente. É que vocês veem o JK aqui. Eu vou fazer uns vídeos finais, vocês vão ver como é que é. É que vocês veem o JK aqui, bem vestido, né? Obrigado, Falando obrigado. Ccalmo. Esse cara é um sem filtro, velho. Obrigado. Que assim, pouca gente igual ele. Só o do Danilo Gentili lá, como é que é o nome do cara? É o Dileira, é o Dileira. Tem Tourette, eu falei que ele tem Tourette. Tem Tourette. Não, mas... isso é verdade. Aí, tá vendo? Tô falando, velho. Vai cair. Mas assim, essa parada de não expor... E tem, cara, porque parece que tem pouca gente que tem essa percepção. Parece que tem gente que tem prazer, tá no meio da reunião, aí o cara fala uma besteira, não sei o quê, que nem você falou, pô, cara, vamos né, guardar isso pra um fórum, pra É. falar pro cara depois, pô, cara, você falou isso aí. Ou pior, às vezes o cara falou alguma coisa que tá te atacando e você quer revidar. Sim. Aí, cara, é chumbo. Aí vira briga de ego. Vira briga de ego, exatamente. O revide é a pior coisa que tem. Eu costumo falar isso pra todo mundo. Eu tive uma situação em uma das empresas que eu trabalhei. Era um projeto muito legal, era um dos projetos que eu mais tenho orgulho, que eu não vou falar, porque se eu falar vão saber a empresa, vão saber as pessoas, e eu não quero expor ninguém. Mas nessa discussão, o diretor de engenharia mandou uma mensagem falando algumas coisas ali que atacavam um pouco a TI. E, cara, eu respondi de bate-pronto o e-mail, mas eu mandei um e-mail maravilhoso que eu arrebentei e ganhei a briga, que foi parar no VP da companhia. Você esvaziou o fígado ali. E eu ganhei a briga. Nossa, parabéns. Aí, na época, o meu diretor me chamou e falou, cara, vou te dar um conselho. Parabéns, você ganhou a briga, mas você perdeu um parceiro. É verdade. Aquilo doeu pra mim. tapa de mão aberta, hein? Aquilo doeu pra mim, eu falei, putz. O cara que você ganhou a briga, te falou Não. isso? Um outro diretor. Você o deu esse meu, aconselhamento. O gestor, meu, cara. Te aconselhou. Ele falou assim, você fez o que era pra eu fazer. Porque no nível Papel de sim de expor é o gestor. No nível hierárquico, não precisava. E aí ele pegou e falou assim, ó, vou te dar uma dica. Não responda mais com o estômago. Se você for responder, pensa, depois você responde. Se eu falar pra vocês, faço isso desde então a vida inteira, lógico que não. Tem dia que você tá ali no caos, né, caos e você explode. Mas eu tento me controlar bastante pra não causar, mas tentar controlar o dano de uma resposta, sabe? Já teve um advento desse já, onde eu não respondi na hora. Eu até, cara, pra você ter noção, eu tava tão sem saber o que responder, que primeiro eu conversei com o Jota. Porque ele tava sem saber. Depois eu conversei, avisado. Obrigado. Depois eu conversei com ele. Eu sou o Golden. Aí eu montei uma defesa, só que eu tenho já um jeito muito agressivo. Isso tava Não parece. Não parece, né? Não. E isso tava repassando no texto, cara. A sua cara Eu lixada. joguei no chat GPT e expliquei toda a situação pra ele. Calma, polida aí. Calma, cara. Cara, tem que passar polimento aqui. Foi impressionante, Jota. Ele falou as mesmas coisas que eu falei, só que de um tom nada agressivo. Pelo contrário, cara. Aí eu mandei esse e-mail. A mina me ligou pedindo desculpa. Então. Não é Belo o que prompt, você hein? fala, É como a pessoa interpreta o que Eu você acho que fala. não. Foi o prompt que foi bom. Principalmente o escrito. Também. Né? O escrito. Você não tem a reação. O escrito, cara. eu costumo brincar com o filho da puta, né?
Que você aqui entre nós fala assim, você é um filho da puta, tá todo mundo olhando, vendo, que legal, tá? Aí eu pego, mando pra você uma mensagem e falo assim, você é um filho da puta. Acabou. Como que você leu aquilo? Como é que você vai interpretar Você tá no aquilo? trânsito irritado, o cara tá me chamando de filho da puta, né? E ainda mandando um caps lock. Mano, Então, texto é complicado, mas volta sempre pra negociação. É que não é, só fazendo adendo, é que não é todo mundo tem essa percepção, porque eu xingo esses caras de verdade. Não, Eles acham que eu tô zoando e dão risada. Já tá no filtro. Foda. Já tá no automático. que já tá no automático, Já que você só tá. xinga. Esse é o problema. Elogia eles. Não, Aí eles não vão entender nada, né? Eu já fui agredido. Porque eu não bati a meta. Eu não bati a meta, eu já E é fui verdade, agredido. Nós pior que temos é vídeo. verdade, Temos vídeos. Temos disso. vídeos. Que, aliás, Exatamente. deveria repetir. Não, Deveria, também agora acho. não, irmão. Eu também Agora não. Agora é ferro afiando ferro. mesmo? Que é louco. Aí sabe o que vai acontecer? Eu falei, tem um tatame aqui, né? Aqui perto aqui. Eu sempre chamo ele. Vamos lá então, a gente pede pro mestre. Aí o que você fala? Lógico, antes do meu lanchinho, não. Aí ele foi depois. Eu falei, depois eu vomito. Melhor não, né? Melhor não. Melhor não. Não, cara, eu acho que é isso, né? Acho que deu pra abordar bastante coisa. Ó, eu fiquei bem impressionado hoje com a visão do TI. Hoje eu tive uma visão muito mais humana do TI, né? Até que a gente, da tríade, a gente abordou muito, aí 80% realmente foi o pessoas e processos. Mas né? eu sou um robô, tá? Eu, sinceramente, eu não tinha essa visão tão minimalista, né? De como tá o TI hoje no mercado. E eu tô muito feliz que o pessoal de TI também possa olhar para isso e falar, realmente, eu tô muito ali em tecnologia, eu preciso olhar mais para pessoas, eu preciso olhar mais para processo, para a tecnologia funcionar bem, para escolher a melhor tecnologia. Então, estou muito feliz que você esteve hoje conosco aqui. Quero agradecer pelas mentorias e pelos caminhos, pelos tapinhas que eu tenho que dar. Eu acho que é isso que nos fortalece todos os dias, viu? É uma honra mesmo estar do teu lado. É isso aí. E junto a isso tivemos aí, né, a visita Olha, de um dos donos aqui, veio visitar o podcast. O cara né? cria o podcast, some 3 episódios depois e volta no 158. É que era uma condição, né? Era uma condição. Só ia acontecer o segundo se tivesse junto. Né? Boa. E assim, tô cheio de Negroni ali pra tomar, tô cheio de champanhe. Boa. Né? O maquiador hoje teve que fazer curso na Mary Kay. American. na Mary Kay. Tem que colocar um camarim Não, temporário Você aqui. não tem noção de estrutura aqui, tá parecendo que o Michael Jackson viu o podcast. Eu quero. mas- quero. Eu quero esse, Eu quero bala. esse. Quero bala. esse embala, é meu. Mas esse é o vendedor também. Também é meu. Mas é isso, Jaquinha. Deixa aí sua consideração final aí, cara. Dá um toque Sua pra rede quem social tá... aí também. Dá um toque também pra quem Seu tá nesse arroba. mundo. Porque esses caras não são de internet, seu arroba. Dá um toque pra quem xinga bastante os caras Depois- de TI. Depois ficou com você dúvida. depois você coloca o meu LinkedIn lá Isso, na boa. descrição do vídeo. Vamos LinkedIn, colocar. não, eu quero saber da tua vida real. Que não é uma máquina, você falou, não sou uma máquina. Ela é fechada. É fechada? Ela é Eu quero fechada. seguir Eu tenho o segredos. Zeca Real. Eu tenho segredos. Não pode? Não pode. Nós vamos fazer uma baixa assinada aqui. Não pode. Eu quero o perfil do Zeca. Ele Quero ver não como. quer. Deixa eu falar. Eu posso falar? Ele não quer. Você quer falar o nome dele? Ah, É verdade. Eu não Você quer falar o nome já dele? falaram isso em 38 episódios seguidos. Como- Mas seu hoje nome? vai ter gente nova Khaled. assistindo. Como que é o seu nome? Fala pra gente. E- Khaled, Josaniel Balbino Mendes. Tá, vamos lá. Primeiro, agradecer vocês aí. É assim que termina? É assim Eu que todo termina. anfitrião e é assim que termina? É só Uma agradecer. facada, uma punhalada nas costas. A verdade. Sempre é verdade. A gente falou isso o tempo todo aqui, de falar a nos verdade. libertará. É. Ah, não. Cuidado. Não, se for- Cuidado. Nem parece, né, velho? Encerra, Ele tá controlado, Encerra mas só agradecer encerra essa vocês porra logo, aí senão eu não vou saquear. pelo convite, pelo segundo episódio aí. Agradecer o Jota de cumprir a promessa que disse que vinha. mínimo, Mas é muito né? bom ter ele aqui. É. Ele trouxe uma paz hoje. Não, Gostei. obrigado. Exato. Coisa que normalmente não acontece. Normalmente E é agradecer irrita. a parceria que a gente tem desenvolvido vários projetos juntos. Como a gente fala, a gente se diverte, a gente dá risada, A gente briga. a gente briga quando tem que brigar, fala sério quando tem que falar, mas o principal, a gente entrega, né? Exatamente. Seja o time Sanders, seja o time Vitafor, e acho Exato. que isso é bem legal. Então, por mais que eu falo, a parceria ela não se sustenta se for só tapinha nas costas. Né? é verdade. Então, acho que quando a gente precisa sentar, falar sério, mudar a rota, cobrar forte um dos lados, a cobrança ela vem precisa e- ser absorvida. e ela é sempre de forma transparente, Sim, né? Que eu acho que isso que é entendi. o mais importante. Mas é isso, Boa. obrigado. Considerações aí, Jotinha? É isso, parabéns aí pelo episódio que vocês estão
fazendo aí semanalmente. Estou muito feliz. Não Ver parece. vocês. O nome disso é consistência. Eu acho que eu acho que é o eu senti uma- Botox. Eu não sei, eu acho que é pelo Botox, mas eu não senti, Eu não. senti uma ironia. Eu também. Não, tô muito feliz, vocês estão sendo consistentes. Esse cara, eu vou matar esse cara, velho. A minha, Eu juro por Deus. a minha dopamina tinha acabado, agora tá voltando. Então Que bom. Pode fazer Então mais pode episódios. voltar mais. Podemos voltar Obrigado. mais. Trazer mais personas interessantes. De alto nível. De alto né? nível, você vê. Então, fico muito feliz. Me sigam aí, @RafaelJK. Obrigado, Zeca. Realmente, você falou a palavra-chave, parceria. Hoje, você sabe que a gente tem um posicionamento na Sanders e não falo isso de forma arrogante, né, longe disso, mas a gente seleciona muito bem também os clientes, os nossos clientes, porque, na verdade, a gente quer ter parceiro, a gente não quer ter cliente. Né? E, cara, um dos grandes parceiros nossos nessa jornada, já há mais de 3 anos, né? E é raro uma agência manter cliente tanto tempo assim, Nesse né? A gente porte sabe que- ainda, é. Exatamente. A gente tem tido aí uma experiência muito legal. Chupa compliance. Boa. Não, uma vez a gente... Ele tá falando isso por uma brincadeira, que uma vez tem um cliente que a gente tá há 5 anos, e é uma multinacional. E aí, um dia me ligaram pra perguntar, cara, como é que você tá aqui há 5 anos, né? Eu O que falei, tá porque acontecendo? a gente Do entrega resultado. bate-meta, né? Ele, é verdade, vocês entregam bate-meta. Não, tá certo. Não, e o preço de vocês tá ok, porque, tipo, eles fazem, né, uma avaliação no mercado pra ver se a gente não tá overpriced e tal, não sei o quê. Foi muito legal. Aí o compliance me ligou Chupa aqui. compliance. Então, pra vocês verem, né, 5 anos com esse outro cliente, então a gente quer esse relacionamento duradouro. E é muito gostoso, cara, quando a gente fala, puta, nós temos que ir naquele cliente e vai ser da hora. Vai ser legal. Exatamente. Nós vamos ter uma... Porque a gente já vai com uma Uma expectativa troca, assim, né? pô, vai ter uma troca legal, porque é leve, a gente brinca, depois a gente fala sério, então é uma coisa boa, assim. A gente tem isso com todos os nossos clientes, a gente tem esse privilégio, né, de ter isso E não com que os não nossos tenha clientes. problemas, né, Jota? Mas às vezes a gente vai pra resolver alguma situação, mas a gente sabe que não vai ser ninguém apontando o dedo pra ninguém. Até porque, eu falo, cara, a gente pode errar, mas não vai ser por falta de... Como eu falo assim, né? Não é porque a gente sentou em cima, né? Mas a Acho gente que- se importa. Pode ser que Exatamente. a gente se importa. Isso é muito importante. Então, obrigado aí. Parabéns aí pelo podcast. Obrigado. Tá feliz, ô fofinho? Eu tô feliz. Tem que marcar outra só pra gente falar de inteligência artificial. Até porque você fez o curso do MIT, bonitinho. Isso vai ser legal. Vamos marcar um terceiro ainda. Mas aí a gente vai bem técnico, então, hein? Bem técnico. Vamos mais técnico. Você estude. Vamos mais Não, técnico. todo mundo vai Tô ter que bem. estudar. Eu tô bem, filho. É que o dele Já foi tem mais pra meus negócio, prompts, né? né? Já tenho meus prompts. Já tem minha escrava IA. Ah, Viu? cala a boca. Cuidado aí. Boa. Melhor finalizar antes da gente ser cancelado. Tchau. Acho que foi tão bom até agora, né? Corta, corta essa parte que eu não quero ir pros Estados Unidos. A gente tá controlado até agora. Pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que precisa saber mais de TI, para aquele empresário que precisa entender como estruturar o time de TI dele dentro da empresa. Curte, compartilha. E é isso. Manda mensagem pra gente. Não perca o próximo episódio. Valeu!